Bora, pessoal, para mais um podcast do esporte. Podcast hoje para a gente repercutir a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Eu ia gravar o podcast pós-rodada de sábado, né? Porque tivemos jogos importantes, né? Pensando em topo de tabela, né? Adversários concorrentes diretos aí pleiteando a liderança do campeonato. E, aliás, esqueci de começar falando, temos um novo líder, né? O Atlético Mineiro é o novo líder de momento, pelo menos até o jogo do Palmeiras na noite da segunda-feira, mas neste momento, né, falar aparentemente, neste momento, o Atlético Mineiro, o Galo, lidera o Campeonato Brasileiro, chega ao topo da tabela e aguarda essa partida entre Palmeiras e Cuiabá, tá? Começar pela rodada de sábado que eu comentei aqui, Atlético Paranaense e Internacional, cara, assim, dois adversários com pontuações e com pretensões de encostar no topo da tabela, né? Porque poderia chegar à liderança de momento e tudo mais, mas de fato encostar na liderança, estão muito próximos, obviamente, né? Mas de fato chegar ali, né? 3 pontos para consagrar e para chegar ali no topo, né? Chegar mesmo no topo. E a verdade é que foi um empate de 0-0. O jogo não foi dos melhores, tá? Assim, mais um jogo de adversários de topo de tabela que meio que decepciona, né? Eu puxo aqui uma partida recente que aconteceu entre Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo na casa do Palmeiras, o jogo foi 0-0 e foi um jogo ruim, né? Assim, abaixo daquilo que a gente esperava, né? Assim, em termos de estratégia de jogo, é compreensível em termos de estratégia de jogo você perder para um adversário direto, né? A briga pela liderança nunca é legal. Então, o jogo foi bem conservador. E assim foi esse Atlético Paranaense Internacional, tá? Um jogo bem... não tenho nem palavras para descrever o que foi esse jogo, porque assim, o Felipão, um estilo reativo, o Mano Menezes do Internacional também um estilo reativo, que a gente viu foi uma partida de, mais uma vez, de dois adversários que não queriam perder pontos para um concorrente direto, né? A briga pela liderança é óbvio que são equipes que disputam outras competições, o Furacão em 3 competições, o Internacional em 2, e cara, assim, um ponto eu acho que foi o objetivo da rodada, né, para essas duas equipes. Eu acho que pro Internacional foi. Eu tinha falado aqui, até aquele jogo do Palmeiras e Galo, por ser na casa do Palmeiras, foi um resultado muito melhor pro Galo, porque os dois vão se encontrar na segunda rodada, no retorno do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada não, né? No retorno do Campeonato Brasileiro na casa do Galo. Dessa vez foi uma coisa, eu acho que o resultado foi melhor pro Internacional, porque o jogo da volta, né, no retorno vai ser no Beira-Rio. Então, cara, assim, repito, acho que foi uma partida meramente protocolar de duas equipes muito conservadoras que fizeram, no caso do Atlético Paranaense, pelo menos, pensar pelas circunstâncias de ter jogado um jogo de Copa do Brasil, acho que assim, a gente coloca na balança, né? A gente coloca na balança. Porque é o que eu falei, o Atlético teve um jogo de Copa do Brasil, então o desgaste um pouco maior. O Inter foi visitar o Furacão. A gente já viu em 2 rodadas atrás, né? O Furacão Atlético Paranaense jogando em casa com o time reserva e fez 3 gols, se eu não me engano, né? Se eu não estiver errado. Deixa eu só puxar aqui, para não falar nenhuma bobagem, né? A gente tem que, a gente tem que recuperar os resultados e não falar nenhuma besteira aqui, senão o torcedor, né? Senão a gente tem que se retratar depois, né? Foi isso mesmo. Foi a 14ª rodada, foi o Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino, foi 4-2. E um Atlético que estava com um time misto, pensando na partida da Libertadores naquela época, se eu não me engano. Então, o Inter, obviamente, pegando esse retrospecto, esse histórico, foi para lá para, né, arrancar um ponto pelo menos, porque no retorno, considerando que vai jogar no Beira-Rio, tem uma vantagem, né? Tem a vantagem de fazer 3 pontos e ultrapassar aí, ultrapassar não, já está na frente, né? Mas de abrir mais para o Atlético Paranaense, pensando, né, ao longo da temporada. Então foi um jogo de duas equipes que miraram
o empate, na minha opinião, né? Perder 3 pontos, deixar de pontuar nessa rodada seria muito ruim, pensando em disputa de Libertadores e até de título, mas foi um jogo que mais uma vez decepcionou, né? Porque você pega dois adversários que estão no topo da tabela, estão no G6, né? Muito próximos ao líder Palmeiras até então, né? Agora é o Galo. A gente imaginava que ia ser um jogo disputadíssimo de duas equipes que iam brigar pelos 3 pontos, e a verdade é que foi um jogo que decepcionou pelo rendimento das equipes e pelo placar também, né? Empate que eu acho que, repito, minha opinião, foi melhor para o Internacional por ser visitante, mas pelas circunstâncias do Furacão ter jogado a Copa do Brasil no meio de semana, eu acho que pro planejamento do Felipão foi um resultado que também interessante, né? Não dava para se expor, não dava para arriscar muito. O jogo da Copa do Brasil foi desgastante, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Porque sai atrás no começo do jogo do Bahia e aí tem que buscar uma virada. Precisava só de empate, mas consegue uma virada e a classificação, eu acho que ela foi desgastante, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, pensando em contexto, eu acho que o Felipão foi legal, mas repito, pelo retorno, o jogo do retorno do segundo turno ser na casa do Internacional, acho que foi um placar muito mais interessante para o Inter, que está na frente do Atlético Paranaense, não é apenas um ponto, é verdade, mas está na frente. Então, isso para você olhar a tabela e ver que, por exemplo, o Internacional, estamos na quarta colocação, estamos no G4, o Atlético Paranaense é o sexto colocado, isso é legal, né? Você vê para dar confiança, enfim. Acho que foi um resultado mais importante para o Internacional do que para o Atlético, mas repito, pelas circunstâncias de ter jogado a Copa do Brasil no meio da semana, um jogo desgastante, física e mentalmente, eu acho que para o Felipão foi um resultado bacana, tá? Flamengo e Coritiba, tá? Flamengo e Coritiba, um Flamengo mais uma vez é misto, porque jogou a Copa do Brasil, e também foi um jogo que exigiu muito do Flamengo fisicamente e mentalmente, né? Virar um resultado negativo para cima do Galo, né? Tinha um resultado de 1 gol abaixo para o Galo e conseguiu uma vitória importante, conseguiu uma classificação muito importante. É óbvio que depois você lava a alma, mas é uma partida que mentalmente te exige muito e fisicamente também. Apesar do Galo não ter feito uma boa partida, é um time perigoso. Então, assim, você tem que estar ligado 100%, né? Então, por ter vindo de um meio de semana puxado, e você ter entrado com um time misto no Maracanã, uma vitória de 2-0, mostra que o Flamengo está em plena evolução e com os reforços que vão vir, isso é muito promissor. Esse time do Flamengo é muito promissor, já começa a diminuir a distância em pontuação para o topo da tabela, ainda está um pouco distante, é verdade, mas é o 7º colocado de momento, tá? O Flamengo tem 24 pontos, está a 4 do Atlético Paranaense, que é o 6º colocado, mas tira pontos, porque vai tirando pontos da liderança e o que é importante destacar é que a sequência até o final do primeiro turno do Flamengo é uma sequência positiva de adversários que estão mais embaixo na tabela, o Flamengo em evolução física, tática, né? Mentalmente também ganhando muita confiança. Eu acho que esse resultado foi muito importante, né? Repito, até por jogar com um time misto, né? Até por jogar um time misto, uma vitória que consolida 3 pontos e consolida o momento dessa equipe liderada pelo técnico Dorival Júnior, que fez um grande trabalho no Ceará e agora a gente começa a ver resultado no Flamengo também. O Milton Neves, no terceiro tempo, ele falou, o Dorival, ele recuperou o Ceará e o Ceará hoje colhe os frutos e agora ele está recuperando o Flamengo também, né? Não dá para discordar 100% disso, né? O cara em uma temporada ele fez 2 grandes trabalhos em 2 grandes equipes, né? Então, assim, para quem ainda duvida do Dorival Júnior, ele é um grande treinador e aqui no podcast eu nunca neguei. Para mim o Dorival sempre foi um grande treinador, um pouco injustiçado, falta grandes títulos no seu currículo, mas eu acho que se ele tiver sequência nesse Flamengo, e eu espero que o Flamengo mostre, pelo menos dessa vez, um pouco mais de planejamento e mantenha o Dorival por mais uma temporada, independentemente do que acontecer. Independentemente, você achar que vai ganhar um título é muita pretensão. A gente sabe que no futebol brasileiro é tudo muito... assim, é muito por resultado, né? Mas o que o Dorival tem conseguido fazer em pouquíssimo tempo e com um calendário apertado
é importante, é um trabalho muito importante, é um trabalho para a gente considerar, é um trabalho para a diretoria do Flamengo considerar. Então espero que tenha sequência, porque eu acho que com uma pré-temporada ele pode fazer um grande trabalho e ele pode conquistar um grande título com essa equipe do Flamengo, tá? Avaí e Santos, o Avaí venceu com um gol de penalidade discutível, foi 1-0 para o Santos, um resultado ruim, vindo de uma vitória para cima do Corinthians, né? Venceu o Corinthians, mas foi eliminado. O resultado do primeiro jogo foi 4-0, né? Então, assim, era muito difícil buscar, mas é o que a gente tinha falado aqui, né? Na prévia da Copa do Brasil, para o Santos era importante vencer para cara, honrar o torcedor, né? Pro torcedor, pelo menos, pô, vencemos, né? Vencemos em casa, não é legal? Não é legal, mas pelo menos venceu, né? Vindo de um primeiro jogo que foi uma lavada, né? Que foi uma goleada. Então acho que foi importante, naquele contexto, pro torcedor santista meio que, olha, olhar para a equipe e falar, pô, não vai ser um ano, não vai ser um ano de títulos, mas também não vai ser um ano desesperador pensando na parte de baixo da tabela, né? E aí já perde logo em seguida para um adversário direto, né? Nesse meio para baixo da tabela, né? O Avaí com essa vitória fica a 1 ponto do Santos, o Santos tem 22 pontos, o Avaí tem 21 e foi um resultado que não foi legal, assim, porque vem de uma vitória. Seria a consolidação, né? Vencemos o Corinthians, pelo menos o empate contra o Avaí, né? Seria meio que uma consolidação, uma resposta ao torcedor. Repito, pênalti questionável, todos os pênaltis em geral são questionáveis, né? Marcados pela arbitragem brasileira. E se eu não me estender demais, eu queria comentar rapidamente a polêmica que vem tomando os noticiários esportivos em relação ao jogo entre Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil. Vamos ver se a gente tem tempo, mas é que eu falei, pênaltis da arbitragem brasileira são contestáveis e as equipes têm que tentar minimizar ao máximo, né? Qualquer lance questionável e duvidoso, porque senão a arbitragem vai lá e marca mesmo, né? E aqui a gente, assim, eu sempre falava aqui, a gente tem que deixar nosso protesto todo jogo, mas, cara, eu meio que não vou me estender demais nesse assunto, todo mundo sabe que tá tudo errado, né? E depois dessa polêmica no jogo do Palmeiras e do São Paulo, parece que vai ter uma reunião, né, do líder da arbitragem, o CNM, né, com os árbitros brasileiros, que vai sair disso provavelmente nada, né? Provavelmente nada vai mudar, mas a gente tem que manter a esperança de que alguma coisa vai ser falada ali, que algum alinhamento em relação cara, assim, ao critério, né? Ao critério entre jogos, né? Não dentro de uma partida, mas entre jogos, para que o critério se mantenha entre os diferentes árbitros que compõem o corpo de árbitros da CBF, né? Enfim, resultado não foi legal para o Santos, é o que eu falei. Fica muito. Esse miolo, esse meio para baixo da tabela, é todo mundo muito próximo, tá tudo muito achatado e a situação do Santos não é das mais tranquilas. É o 10º colocado? Sim. Tem 22 pontos? Sim. Né? Tem 4 pontos de vantagem para o América, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. São apenas 4 pontos. Então, tá numa situação confortável? Até tá, mas não tá tão confortável assim, tá? E o Santos não tá jogando um futebol que permita ao seu torcedor ter muita tranquilidade, tá? Ceará e Corinthians 3-1. Cara, jogo de golaços, mano. Impressionante que foi esse jogo, hein? Impressionante. O Corinthians começa com um golaço do Roger Guedes, mas, cara, um golaço mesmo, assim. A bola entra no ângulo sem qualquer chance, cara. Mas um golaço, cara. Que o Corinthians já tava há mais de 9 horas, se eu não me engano. 9 horas de bola rolando, né? Há quase 9 horas sem marcar um gol, cara. Impressionante o quanto o Corinthians vem sofrendo. E assim, não é culpa do Corinthians, né? Não é culpa só do Corinthians. Óbvio que o Vitor Pereira tem montado um time muito retranqueiro, mas é em virtude das circunstâncias. Muitas lesões, mas muitas lesões. O Corinthians vem jogando, o Corinthians vem fazendo como São Paulo, colocando muitos jogadores da base para cobrir buracos que, infelizmente, as lesões, as suspensões vêm propiciando para essas duas equipes. O São Paulo joga muito mais bola? Sim.
mas o Rogério Ceni também tem mais tempo no cargo, né? Então, o Corinthians, em virtude das circunstâncias, né, esse tempo de sem marcar gols é de certa forma justificável, mas o Roger Guedes balança as redes sem qualquer chance pro goleiro João Ricardo do Ceará, cara. Um golaço no ângulo, né? Jogo que o Cássio não jogou, né? Sentiu uma lesão aí, então jogou o Matheus Donelli e o Ceará chega à igualdade, cara, com mais um golaço, cara. Impressionante. O jogo só teve golaço, cara. O jogo só teve golaço. Impressionante que foi essa partida em termos de gols, cara. Impressionante. O Bruno Pacheco, ele faz o gol do empate, foi um golaço também. Há quem diga, né? Há quem diga que o Matheus Donelli estava um pouco adiantado, mas eu acho que, cara, assim, não dá para culpar muito o garoto, né? Porque tinha tomado, ouvindo os programas esportivos, ele tomou a goleada contra o Palmeiras, né? Naquele jogo que antecedeu o jogo contra o Boca Juniors na fase de grupos da Libertadores. E ele tomou aqueles 3-0 do Palmeiras, tomou agora 3-1 do Ceará, tomou mais 3 gols. Mas esse lance eu acho que não foi um erro crasso, não foi um erro bizarro. Até porque foi muito feliz o Bruno Pacheco no chute. Foi muito feliz. É óbvio que assim, agora a gente olha e fala, tava um pouco adiantado. Mas a gente não pode tirar o mérito do cara que fez o gol, cara. Assim, de uma felicidade rara, um gol que encobriu o Matheus Donelli, um belíssimo gol. O Vina vira a partida e uma pintura também. Assim, cara, impressionante. O gol do Roger Guedes foi no ângulo, do Vina também. Assim, pô, esse Vina joga muita bola, né? É impressionante que joga o Vina. Ele carrega, assim. Óbvio que não estou dizendo que ele carrega sozinho, mas, pô, o que ele movimenta, o que ele propicia para essa equipe do Ceará de qualidade técnica é impressionante. E o gol que ele fez não é um gol de sorte, né? O Vina, ele é um baita jogador. Ele, tecnicamente, ele é muito bom. Cara, e um golaço para consagrar, porque foi a virada do Ceará e o Ceará faz o terceiro gol já no segundo tempo com o Kleber. Também mais um belo gol. A partida foi movimentada, mas eu acho que o Ceará jogou melhor. O Ceará é uma equipe que costuma jogar bem, né? Uma partida ou outra, em virtude do cansaço e do desgaste, a equipe tende a não render tão bem, mas o Ceará, assim como o Fortaleza, né, que eram duas equipes até essa rodada, o Ceará no caso, né, na zona do rebaixamento, o Fortaleza, se começar uma sequência de bons resultados, vai demorar até um pouco para sair dessa situação, mas o Ceará até então, antes dessa partida, estava na zona do rebaixamento. O Ceará costuma jogar bem, assim como o Fortaleza costuma jogar bem, né? Óbvio que você vai para cima, você se propõe a agredir o adversário, deixa alguns espaços que o adversário sabe punir, né? Mas é uma equipe que joga bem e manteve a mesma pegada com a saída do Dorival e a chegada do Marquinhos, né? O Marquinhos, eu acho que é um bom treinador e, repito, vem dando sequência àquilo que o Dorival vem fazendo. Tem um grande elenco, grande elenco, não diria, mas tem um bom elenco, né? Um bom elenco, o time muito organizado e não sentiu a saída do Dorival. Então, muito mérito, assim. Eu acho que tem muito profissionalismo envolvido, né? A gente vê algumas equipes que, por exemplo, pegar o Flamengo com o Paulo Souza, houve muitas crises, muitos boatos de que o elenco não estava fechado com o Paulo Souza. Você vê que troca o treinador, o profissionalismo fala mais alto, né? É óbvio que às vezes tem um capricho ou outro do treinador que o jogador não gosta, e o Marquinhos eu acho que tem o mérito de entender como é que estava o contexto da equipe, de não chegar chegando, mudando tudo, mas, cara, tem que ter o profissionalismo por parte dos atletas, né? E o Ceará vem mostrando isso, impressionante, um grande resultado para cima do Corinthians, o Corinthians que vem de um meio de semana também desgastante, né? Que apesar de estar classificado, não dava para perder de goleada do Santos, porque mais que ter feito 4-0, não dava para perder de 3-0 do Santos, né? Isso é moralmente ruim. Então foi um time que jogou no meio da semana, sempre ao desgaste. É natural, apesar de ser no jogo no estado de São Paulo, mas há um desgaste, né? De você se preparar, de você se mobilizar, sempre há um desgaste. Por mais que você rode o seu elenco, mesmo os jogadores que não entram ou que atuam por pouco tempo, acabam viajando, tem esse desgaste emocional, tem esse desgaste de você fazer a viagem, que é uma viagem de ônibus, pelo menos, é uma viagem para Santos, da capital para Santos, dependendo do horário que você vai,
dependendo do trecho que você faz, para evitar torcedores, enfim, eu não sei qual a rota que o busão do Corinthians faz, cara, pode ser um ônibus, uma viagem de 3 horas, né? Por mais que seja muito próximo, é desgastante. Porque depois tem que voltar para a capital paulista, né? Então você pensa, dependendo da rota que o ônibus fez, deu 3 horas para ir, deu 3 horas para voltar, são 6 horas, né? Então há um desgaste natural, isso é natural, isso faz parte, apesar de ser no estado de São Paulo, é um desgaste que acontece e o Ceará, que não tem nada com isso, foi lá e fez o seu papel. E aí eu tô falando do Santos, e aí o Corinthians tem que viajar para Fortaleza, né? Para fazer esse jogo. E aí já é mais um desgaste de mais horas de voo, né? Então, menos tempo de descanso. Então, tudo isso entra na conta, né? O Ceará jogando ao lado do seu torcedor, acho que fez o seu papel e foi muito feliz, cara. Que noite que viveu essa equipe do Ceará, né? O primeiro gol foi um golaço, o segundo do Vini, então nem se fala, cara. Impressionante o gol do... Eu tô reforçando aqui várias e várias vezes, porque se você não viu, pegue pra ver, porque foi um golaço, cara. Foi impressionante esse gol do Vina. Foi impressionante. Vale a pena você puxar aí o replay, os melhores momentos, porque é um lance que vale a pena, né? É de uma felicidade rara. E eu falo aqui, ó, não acho que foi pura sorte. O Vina é um cara tecnicamente muito bom. Ele encaixaria bem em várias grandes equipes que estão no topo da tabela, né? Encaixaria muito bem. Pô, é um cara, uma peça que seria muito bem-vinda até pelo próprio Flamengo. Pensando na temporada que o Flamengo vem fazendo de 3 competições, eu acho que seria um cara que cairia muito bem até no próprio Flamengo, né? Então, uma felicidade rara. 3 pontos na conta, tira o Ceará da zona do rebaixamento, importante para dar moral, para dar confiança, né? Depois de uma eliminação na Copa do Brasil. O Ceará, a gente falou aqui, o Ceará, assim como Fortaleza, tende a crescer de produção, né? Porque agora é um campeonato a menos, é em termos de calendário, é um espaço que se abre para você treinar, para você se recuperar, para você se planejar, né, descansar um pouco mais. Então o Ceará e o Fortaleza, na minha opinião, agora, por ter aberto esse espaço no calendário, são equipes que tendem a dar uma resposta um pouco melhor, né, e tendem a apresentar melhores resultados, né, melhores pelo menos daquilo que as equipes vêm demonstrando. Eu acho que a situação, pelo futebol que as equipes demonstram, não é para estar na parte de baixo da tabela, mas a gente sabe que a bola pune, né? A bola pune e a gente, obviamente, fica na torcida para que essas equipes que apresentam um futebol legal, o futebol tal do futebol entretenimento, como eu costumo dizer aqui, que elas consigam, né, se recuperar na tabela, porque, né, senão fica chato também, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente falou aqui em alguns podcasts atrás, a topo da tabela do Campeonato Brasileiro é liderada majoritariamente por equipes que jogam de forma reativa, né? E a gente precisa ter variação. O futebol não tem uma verdade absoluta. E é legal a gente ver, né, o tal do futebol entretenimento, tá? Passando para o domingo agora, Juventude e Goiás. O Juventude teve um pênalti, uma oportunidade para abrir o placar, né? Para tentar sair com uma vitória. Acabou perdendo e ficou no 0-0. O resultado é ruim para o Juventude, porque com a vitória do Fortaleza, o Juventude agora é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? Então, perdeu uma grande oportunidade de fazer 3 pontos, né? De tentar se manter ali nesse próximo ao bolo, né? Que tá acima tanto de Juventude quanto Fortaleza, e não ficar na lanterna, perdeu uma grande oportunidade e agora amarga aí a lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? Deixa eu ver de quem que eu vou falar agora. América Mineiro e Bragantino. O Bragantino venceu por 3-0. É assim, compreensível. Óbvio que é uma goleada. Nunca é legal você tomar uma goleada, né? Mas compreensível pelo jogo que o América fez no meio de semana. É aquilo que a gente sempre fala, questão calendário, né? É a questão calendário. Você enfrenta uma equipe que só disputa o Campeonato Brasileiro. É difícil, porque você fez um jogo no meio de semana. E por mais que o América meio que tivesse praticamente assegurado a sua classificação na Copa do Brasil, você vai enfrentar um Botafogo fora de casa, né?
E, cara, apesar do momento do Botafogo não ser dos melhores, ser muito ruim, o momento atual, assim, é uma equipe que recentemente venceu o Internacional de virada com um jogador a menos, né? 3-2, cara. 2 gols atrás, a equipe vai buscar a virada, né? Com um jogador a menos. Então, assim, você nunca pode desprezar isso, né? Vai que aquela equipe entre em campo com a mesma garra, com a mesma vontade, pô, temos um resultado muito pessimista. A gente vai entrar no jogo para ganhar, para virar esse resultado, para virar essa, essa eliminação. Então você nunca pode arriscar tanto, né? Óbvio que depois acaba sendo 2-0, mas é um desgaste. Você sai de Minas, vai para o Rio de Janeiro, né? E aí volta para casa, é um desgaste. A galera que jogou, você tem que pôr um time misto. E aí, repito, enfrenta uma equipe que é uma boa equipe, que também joga, na minha opinião, o futebol mais ofensivo, né? Um pouco mais de entretenimento, joga apenas uma competição. É difícil, assim, é difícil você conseguir manter a mesma pegada, o mesmo nível de rendimento, mas eu falei e vou repetir, uma goleada nunca é legal no currículo, né? Mas eu acho que pelas circunstâncias do que foi a semana, é compreensível. O Bragantino consegue 3 pontos importantes, né? Fora de casa, isso é muito importante, você conseguir vencer um adversário fora de casa. E o Bragantino chega à oitava colocação, 24 pontos, mesmo os 24 pontos de Flamengo e São Paulo. E fica ali, Flamengo sétimo, o Bragantino oitavo e o São Paulo nono. O Bragantino supera o São Paulo nos critérios de desempate, tá? Falar de Atlético Goianiense e Fortaleza, que eu antecipei aqui, né? O Fortaleza ganhou, foi apenas 1-0, tá? Um placar bem humilde, gol do Moisés. Duas equipes que também jogaram na Copa do Brasil, então esse jogo era meio que uma incógnita, né? Porque foram duas equipes que jogaram o jogo da Copa do Brasil. O jogo não foi fácil para nenhuma das duas equipes, porque ninguém estava 100% assegurado. O Atlético Goianiense bateu o Goiás, mas o primeiro jogo foi 0-0, então, apesar do segundo jogo ter sido uma goleada, não era uma partida fácil, né? Você ia ter que pôr força máxima, você ia ter que se mobilizar 100%. E o Fortaleza a mesma coisa, apesar de um placar de 2-0, sem enfrentar o seu rival, né? Apesar de ser no mesmo estádio, mas como visitante, então tem mais torcida da equipe adversária. E o Ceará até ganhou o jogo por 1-0. Foi uma partida que te exige, apesar de você não ter que viajar, né? É uma partida, e depois não viaja na Copa do Brasil, mas aí tem que ir para Goiás, né? Tem que ir para Goiás para fazer esse jogo contra o Atlético Goianiense. Então, assim, o calendário é maluco e essa partida era uma incógnita para mim, né? Quem tinha favoritismo, quem ia vencer, para mim era mais por empate, mas o Fortaleza foi mais feliz, né? Sim, para ser justo, né? O Atlético Goianiense também fez um bom jogo, mas coisas do futebol, né? Coisas do futebol. Se você não faz quando você está num bom momento, você perde, né? O adversário pode ter uma chance feliz e sair vencedor. E foi isso que aconteceu. O Fortaleza conseguiu 3 pontos importantes, 3 pontos que tiram a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu repito, assim, é importante, por ter feito um jogo no meio da semana, desgastante, vencer fora de casa, contra uma equipe direta, tá? Que briga na parte de baixo da tabela. E assim, para ser justo, citei Fortaleza e Ceará, mas o Atlético Goianiense também é uma equipe que joga um futebol ofensivo. É uma equipe bem organizada. O Abel Ferreira elogiou o Atlético Goianiense, né? Como o Atlético Goianiense é organizado ofensivamente. É um futebol mais ofensivo, né? A gente fica chateado porque são equipes que, mesmo com tantas limitações, se propõem a jogar de forma ofensiva. Isso permite aos adversários mais reativos, um pouco mais retranqueiros, né, a punir. E, cara, é o que eu falei, assim, eu não acho tão legal isso, né? A gente vê o topo do Campeonato Brasileiro ser liderado por equipes que jogam majoritariamente de forma mais reativa, de forma mais defensiva. Eu acho que tem os seus méritos, eu falo aqui, eu não discuto estética de futebol, eu acho que tem os seus méritos, né? O futebol é feito de resultados, mas você também tem que ter uma variação, você tem que ter variedade, né? Senão é muito fácil, né? É muito fácil a gente ter uma geração de treinadores que vão jogar só defensivo, né? Vão jogar só assim, porque é isso que garante resultado, é isso que garante título, é isso que garante premiação, é isso que garante o meu cargo como treinador. Então eu vou jogar de forma pragmática, né? Vou jogar por resultado.
Não é legal, acho que o futebol tem muito mais do que isso, né? E é legal essas equipes que se propõem a jogar de forma ofensiva, um pouco mais ofensiva, como eu citei, Ceará, Atlético Goianiense, Fortaleza, né? O próprio Avaí do Barroca tenta às vezes jogar de forma mais ofensiva, propor um pouco mais o jogo, e são equipes que estão sofrendo nessa parte de baixo da tabela. A gente espera e fica na torcida para que com essa abertura de calendário, né, que pode acontecer, no caso o Atlético Goianiense joga 3 competições ainda, pode ser que tenha dificuldade, né? Eu falei várias vezes aqui, quando eu falava de Ceará e Fortaleza, tem que abrir mão de uma competição, porque o calendário ele não te permite, né? E o Atlético Goianiense não está numa situação confortável, não está tão longe em pontuação, não está. Uma vitória na próxima rodada já permite a saída da zona do rebaixamento. Mas nunca é legal você estar na parte de baixo da tabela, ainda mais jogando 3 competições, né? Porque a gente espera que com esse avanço, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, essa premiação permita ao Atlético Goianiense trazer bons reforços que permitam a equipe continuar mirando 3 competições, ir longe nas 3 competições, né? Assim a gente espera e assim a gente fica na torcida para que aconteça de fato, tá? Então, grande resultado ruim para o Atlético Goianiense, obviamente, jogando como mandante, jogando em casa, e por Fortaleza um resultado excelente, pensando aí na sequência do que pode ser, né, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro, que tem que ser um segundo turno de recuperação, e com a abertura de calendário por estar fora da Libertadores, eu acho que é uma equipe que pode, né, não digo sair da zona do rebaixamento, porque isso é difícil cravar, o Fortaleza deixou passar muito tempo, mas que pode brigar aí de uma forma um pouco mais tranquila para sair dessa situação, e assim a gente espera que aconteça, tá? Botafogo e Atlético Mineiro, o Atlético venceu por 1-0, gol do Zaratio, e sim, a situação do Botafogo, ela não é das mais bacanas, né? Ou pelo menos pensando em momento. Em tabela, eu falei aqui, eu não é querendo falar, eu avisei, né? Mas eu falei aqui, quando o Botafogo tinha chego ao G4 e houve aquela euforia, né? Do John Textor, pegou o bandeirão, balançou, falou que o torcedor brasileiro era super apaixonado. Eu falei, esses pontos que o Botafogo vem acumulando, naquele momento eu falei, vão ser muito importantes para a equipe ao longo da temporada, tá? E aqueles pontos que foram acumulados se pagam agora, né? O Botafogo tem 21 pontos, está no meio da tabela, mas o momento é muito ruim. Mas pelo fato de ter aproveitado um bom momento, isso trouxe um saldo de pontos importantes que permita a equipe viver esse momento ruim, se organizar e tentar sair dessa situação e melhorar de novo, né? Claro que o momento não é dos melhores, você enfrenta um adversário que está no topo da tabela, você foi eliminado de forma, na minha opinião, até humilhante, tá? Até humilhante pelo placar agregado, 3-0 fora de casa, 2-0, perdendo de 2-0 no Engenhão, tá? Perdendo de 2-0 no Engenhão, aí perde mais uma vez no Engenhão, era um jogo pro Botafogo dar a resposta ao seu torcedor, mas é difícil, assim, é uma partida complicada, porque também, do outro lado, também teve uma equipe que teve uma eliminação sofrida, né? Venceu o primeiro jogo em Minas Gerais, e aí perde o jogo da volta, jogo que não contestou muito o Flamengo. Então fica essa situação de duas equipes que precisavam dar uma resposta imediata, e quem conseguiu de fato foi o Atlético Mineiro, um resultado importante que leva a equipe ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Fundamental, pensando que agora tem uma competição a menos, né? Sai da Copa do Brasil, abre-se calendário, então em virtude do que foi a semana, do desgaste que foi a semana, não só fisicamente, mas mentalmente, você dá uma resposta imediata, isso é muito importante. Para o Botafogo, o momento é ruim, ele é delicado, mas eu repito, assim, até pela situação de tabela, isso permite, né, esse tipo de resultado. Parar para pensar, o torcedor pode olhar e falar, perdemos para o líder do campeonato, né? Perdemos para o líder do campeonato, faz parte, né? Mas precisa dar uma resposta, uma equipe que não vem num bom momento, o momento é muito ruim, pensando na somatória de jogos, tá?
não só de Campeonato Brasileiro, mas de Copa do Brasil. Agora, se pegar os últimos resultados do Botafogo, é uma sequência absolutamente negativa, né? É uma sequência que assusta até pela quantidade de gols que o Botafogo tomou. Então precisa ajustar a casa, né? Precisa pôr as coisas no lugar, quem sabe ser até um pouco pragmático. Aqui a gente defende o pragmatismo também, né? Quem sabe ser um pouco mais pragmático, né? Por que não? Então, tentando propor o jogo, não tá dando certo, vamos dar um passo atrás, né? Tentar arrumar um pouco a casa, ser um pouco menos vazado, e aí a gente volta a ser um pouco mais ofensivo? Talvez, mas aí cabe também ao técnico Luiz Castro, né? O entendimento, a leitura do que pode, que não pode fazer. Mas esse jogo eu acho que é óbvio que o torcedor fica maluco, mas pô, se vale de alguma coisa, o torcedor olha e fala: perdemos pro líder do campeonato. E o Atlético Mineiro dorme na liderança, né, nesse domingo e aguarda o resultado do jogo entre Palmeiras e Cuiabá, tá? Falar do último jogo aqui, do que aconteceu no domingo, que foi o São Paulo contra o Fluminense. Cara, esse foi um bom jogo, tá? Esse foi um bom jogo e a expectativa de fato era que seria um bom jogo, né? O Fluminense do Fernando Diniz é um time que, em geral, costuma propor o jogo. Esse é o estilo do Fernando Diniz, tá? Costuma propor o jogo e o Rogério Ceni não ia deixar barato. E ele falou isso na coletiva, né? Não dá para perder em casa. Não dá, assim. A gente tem que arriscar, correr risco de lesão, isso faz parte, porque não dá para perder. Por 40 mil torcedores não dá para você simplesmente ignorar, abrir mão, né? E com todo respeito, e que se lasque, né? E que se dane, né? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso jogando no Morumbi. O Rogério, falei, vou repetir, o Rogério falou isso na coletiva. Então foram duas equipes que foram para competir, que foram para o enfrentamento. O Fluminense sai na frente, tá? Num erro de defesa do São Paulo, erro até meio bizonho, né? O time um pouco perdido ali. O São Paulo consegue uma virada impressionante. Impressionante, assim. Se o São Paulo cometeu um erro defensivo no primeiro gol, o Fluminense, no empate na virada do São Paulo, dois erros bizonhos, né, de marcação. Dois erros bizonhos. E é uma coisa que a gente vinha até elogiando o Fernando Diniz, que ele conseguiu ajustar o Fluminense de forma defensiva. E nesse jogo, e não era que assim, foi contra-ataque do São Paulo. Não, cara, tava todo mundo na área, né? Foi assim, meio bizarro. Foi meio bizarro os erros defensivos do Fluminense que permitiram a virada do São Paulo. E aí o Fluminense consegue a igualdade. Depois disso, as duas equipes tiveram oportunidades. Eu acho que o Fluminense até mais depois do empate ganha uma moral no jogo, deu uma oxigenada, foi um pouco mais agressivo, mas eu acho que o resultado, até pelo que as duas equipes produziram, eu vi gente falando, né? O mais justo seria uma das equipes ter saído vencedora, né? E eu acho que também cabe isso, assim, pelo que as duas equipes jogaram, apresentaram, o mais justo seria um dos dois, não sei quem, né? Não sei quem, mas um dos dois sair vencedor. Concordo com isso, mas pelo que foi a partida, né? De um sair na frente, virar, o outro empatar, e os dois terem ido para trocação mesmo. Assim, pô, não dá. Assim, falei e vou repetir. O Rogério falou, cara, não dá. Não dá para abrir mão. A gente coloca jogadores que tá cansado, correndo risco de lesão, mas faz parte. Faz parte. O calendário é apertado e a gente tem que correr esse risco. Porque não dá para você perder. Não dá para você simplesmente abrir mão jogando no Morumbi com 40 mil pessoas. Não dá. Né? E o Fluminense ia aproveitar a oportunidade, né? Jogou na terça, o São Paulo jogou na quinta, teve mais tempo de descanso. Né? Então, assim, vamos que vamos. Assim, é uma rodada. Agora, assim, o Fluminense pensando, assim, se pensa em título, né? Se pensa em título, esse foi um resultado ruim para o Fluminense, na minha opinião, até por ter sido fora de casa, mesmo tendo sido fora de casa, no caso, porque o Fluminense joga o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o São Paulo joga 3 competições, o Fluminense jogou na terça, o São Paulo jogou na quinta, e o jogo do São Paulo foi muito mais desgastante, mas foi muito. Ah, mas foi em São Paulo, o Fluminense teve que ir para Minas, mas jogou na terça, que eu falei, teve terça e quarta, né? E o São Paulo foi jogar na quinta, então o Fluminense jogou na terça.
Teve quarta, quinta, sexta, sábado para se recuperar e se preparar. O São Paulo jogou na quinta. Teve sexta e sábado para se recuperar e se planejar para esse jogo, né? E o Rogério falou, teve jogador que nem treinou. Foi no gogó, na teoria, né? Que eu coloquei, que eu expliquei para os caras que eles iam fazer, eles entraram para jogar. Porque não teve tempo, né? Simplesmente não teve tempo. Fluminense aqui eu falei, viajou para Minas Gerais. Ok, mas teve 2 dias a mais de descanso e preparação, né? Então, assim, pensando em termos de... Assim, pensando em título, tá? Eu acho que, assim, é cedo para falar em qualquer coisa, mas é óbvio que o Fluminense, pela situação de tabela, dá para mirar o título do campeonato. Tá, eu acho que é possível mirar o título. Distante, difícil dizer assim, a gente até fala. Eu acho que o Flamengo vai se recuperar. O Palmeiras, por jogar uma competição a menos, para mim segue favorito, assim como o Galo também, tem uma competição a menos, também segue favorito. Então é difícil assim, você imaginar que o Fluminense, né, pelo o elenco que tem, se você comparar, né, 1-1 com o Palmeiras e Galo, não dá, assim, não dá. O Palmeiras e o Atlético Mineiro tem muito mais elenco, tá? Elenco. Mas o Fluminense, pelo que vem apresentando, dá para pensar em título, e pensando em título, esse foi um resultado ruim em virtude das circunstâncias, tá? Ter jogado na terça, o São Paulo jogou na quinta, o São Paulo foi até as penalidades com o Palmeiras, o Fluminense sai na frente no jogo. Então, por tudo que foi o desenho até o primeiro gol do Fluminense, esse para mim foi um resultado ruim para o Fluminense, pensando em título, tá? Agora, pensando em classificação para a Libertadores, que eu acho que tem que ser o objetivo principal, foi um resultado importante, né? Que você empata com o São Paulo fora de casa e no retorno vai fazer o jogo no Maracanã, provavelmente no Maracanã, né? Que o Maracanã vem sendo fechado constantemente para manutenções, né? Mas a gente imagina que vai ser no Maracanã. Então, pensando que no retorno vai jogar o jogo da volta como mandante, né? É de se esperar que, pensando mais uma vez repetindo, pensando em Libertadores, em classificação para Libertadores, foi um bom resultado. E foi um bom jogo. Eu acho que o empate foi justo e concordo também com quem diz que alguém merecia ter saído vencedor. Eu acho que sim, né? Foi um jogo que os dois adversários jogaram para vencer. E é o que eu falei, até por ter dois adversários que jogaram para vencer e fizeram os seus gols, eu acho que o empate foi até justo, tá? Foi até justo, mas também acho que uma das equipes mereciam ter saído vencedoras, tá? Agora finalizando, né? Fazer só a leitura de tabela rapidamente. E Atlético Mineiro é o líder de momento, 31 pontos. O Palmeiras vai jogar na noite da segunda-feira, tem 30 pontos. Corinthians 29, Internacional 29 também. Fluminense, quinto colocado, 28 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense. Flamengo vem na sétima colocação, 4 pontos atrás, 24. Bragantino também 24, eu falei aqui, né? São Paulo também 24. Santos, o décimo, 22 pontos. Botafogo 21, Avaí 21, Goiás 21, Ceará 21. Várias equipes com 21 pontos. E aí vem o Cuiabá, 15º, 19. Coritiba, 19. E abrindo o Z4, América Mineiro, 18. Atlético Goianiense, 17. Fortaleza, vice-lanterna, 14. E o Juventude, o lanterna, 13 pontos, né? Falei, vou repetir. Palmeiras e Cuiabá jogam na segunda-feira, na noite da segunda-feira, fechando essa rodada, essa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Agora sim, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de podcast. Pô, já estão 40 minutos. Vamos falar rapidinho da questão da polêmica aí da Copa do Brasil. Eu queria começar falando pela a coletiva que o Rogério Ceni deu pós-jogo, né? Pós esse jogo do Fluminense. Ele foi questionado. Teve um lance, o jogo desse jogo do São Paulo e do Fluminense teve 2 possíveis polêmicas, né? Uma possível expulsão pro lado do São Paulo e um possível pênalti a favor do São Paulo, que eu acho que nenhum dos dois, o primeiro não acho que foi por lance para expulsão, e eu não acho que o lance da penalidade foi para penalidade de fato, tá? O Rogério Ceni, nesse lance da penalidade, ele antes desse jogo,
ele falou em coletiva que a arbitragem brasileira, o árbitro de vídeo, ele para muito o jogo. Ele prejudica muito, né? Ele para muito o jogo. E nesse lance, ele reclamou de forma contundente, né? Pro árbitro revisar, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, em coletiva, ele foi perguntado por um dos repórteres ali sobre o repórter nem questionou, né? Ele nem concluiu a pergunta e o Rogério Ceni ironizou, né? Ele falou sobre a questão da CBF ter soltado os áudios e que foi uma polêmica. Ele já solta uma ele nem esperou o repórter concluir a pergunta. Você é palmeirense, né? E aí o repórter falou: não, eu sou Atlético do Paraná, né? E aí ele chega a pergunta de fato, né? Assim, o que você acha que poderia ser feito para melhorar a arbitragem e tudo mais? Então, você vê que a hipocrisia reina. Não estou criticando o Rogério Ceni, tá? Eu critico várias vezes o Abel Ferreira e eu acho que a hipocrisia, que o Abel Ferreira também a gente elogia por alguns discursos, né? Por alguns questionamentos. Mas falando de Abel e de Rogério Ceni, você vê que a hipocrisia reina o nosso futebol, né? Quando te convém, você faz vista grossa, e quando não te convém, aí depois que o cara que o Rogério Ceni meio que dá a gafe, aí ele fala: não, pô, tinha que ter traçado as linhas, né? Mas primeiro ele ironiza falando que o cara é palmeirense e nem esperou o cara concluir a pergunta, né? Então, então você vê que, de novo, não tô aqui criticando, tá? É só fazer uma constatação de que a hipocrisia, ela reina no nosso futebol, né? Faz parte do jogo. Agora, com relação ao lance da arbitragem, que até falei aqui, né? Houve uma convocação de uma reunião do CNM com os árbitros, né? O lance do Palmeiras, do gol, da marcação de penalidade do São Paulo, ele é polêmico, ele é muito mais polêmico do que o pênalti que foi marcado a favor do Palmeiras, porque na origem do lance há um possível, não estou dizendo que foi ou que não foi, é questionável, tá? A imagem não é conclusiva. Há um possível impedimento do Caleri no início da jogada. E no áudio do árbitro de vídeo, fica claro que eles veem o lance, esse lance questionável do impedimento. Tanto que eles falam ajustado. Eles falam ajustado para revisar depois, se houve impedimento ou não. E aí o lance segue, há a marcação o contato ali do Gustavo Gomes com o Caleri, que na minha opinião eu marcaria pênalti se houvesse só o contato do Gustavo Gomes com o Caleri, mas o Caleri responde, né? Ele puxa a camisa do Gustavo Gomes. Por isso que eu disse que, para mim, não foi um lance de penalidade, assim como foi o lance de penalidade marcado a favor do Palmeiras, né? Que bate no braço do Caleri, enfim. E a arbitragem brasileira costuma marcar esse lance, mas para mim não foi, né? O Caleri tá tentando tirar o braço. É óbvio que, assim, esse lance, eu falei, é menos contestável porque a arbitragem está marcando, foi um chute direto ao gol e a bola bate direto no braço, não é uma bola que bate no corpo e depois no braço. Eu não concordo com esse tipo de marcação, tá? Eu não concordo, mas pelo critério a arbitragem vem marcando. O lance do Caleri eu acho que foi mais escandaloso, do penalidade a favor do São Paulo foi mais escandaloso porque é uma disputa de dois jogadores que estão disputando a bola e os dois fizeram falta um no outro. Na minha opinião, fizeram. Muitos ex-jogadores disseram que o contato do Gustavo Gomes é de jogo. Tá, eu questiono muitas vezes porque eu falo assim, são dois caras fortes. Não são caras fraquinhos, são dois caras fortes. O contato desses caras, por mais que seja mínimo, se o Gustavo Gomes faz aquilo com o Patrick, por exemplo, que também tem muita força física, mas é muito mais baixo. Cara, essa intensidade é muito maior, né? Imagina aí contar do Gustavo Gomes com o Luciano, por exemplo. Cara, assim, pra mim é muito faltoso. Agora, assim, o Caleri também responde. Ele não deixa barato. Então, por isso que eu digo, pra mim foi um lance de disputa de bola, porque os dois fazem falta um no outro. E na origem da jogada, e aí que é o lance mais polêmico, eu não acho que a questão da marcação da penalidade, ela é discutível. O problema é o impedimento, que os caras viram o impedimento e eles falaram ajustado.
E após passar esse lance, ter o contato dentro da área, eles em nenhum momento eles voltaram ao lance de impedimento. Eles esqueceram, eles ignoraram o lance do impedimento e só passaram a analisar o lance da penalidade. Então acho que aí, assim, se foi marcado ou não, é que eu falei, para mim, os dois não eram pênaltis a serem marcados, mas quando eu falei aqui pós-jogo, eu nem tinha visto impedimento, tá? E ninguém falava do impedimento exatamente após o jogo. Eu acho que a arbitragem meio que marcou para compensar, né? Não foi que quis favorecer o São Paulo. Não, eles marcaram para compensar. Porque eles marcaram do Palmeiras, pô, agora a gente meio que precisa compensar, né? A lambança que a gente fez e viram uma oportunidade e marcaram. O que é polêmico é justamente o lance do impedimento. Sim, eles viram que era um lance duvidoso e eles falam ajustado. Então o ajustado é para revisar depois, e eles não revisam. Por isso que há muita polêmica. A CBF admitiu o erro, né? Esse que é o ponto. Eles soltaram o áudio e eles admitiram o erro da arbitragem. Então é isso que pega. Assim, pro lado do torcedor são paulino, obviamente que vai ficar choro de perdedor. Ok, eu acho que vale o folclore pro torcedor são paulino. Mas é o que esse repórter falou pro Rogério Ceni pós-jogo. Esse foi um lance que aconteceu com o Palmeiras. Mas pode acontecer com o São Paulo na próxima rodada. Porque se a arbitragem é tão ruim, o São Paulo está sujeito a isso também. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque eu tô vendo muita gente falando, mas foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras, que também foi questionado, e o Palmeiras não fez. Tudo bem, assim, a gente não justifica um erro com o outro. Esse é o ponto. Assim. Muita gente está querendo justificar um erro com o outro. Eu não acho que a gente tem que justificar um erro com o outro. Eu acho que foram dois lances que não eram para serem marcados, e se não fossem marcados, o Palmeiras teria saído vencedor e classificado. Entendeu? Mas o Palmeiras não teve competência de fazer isso. Tudo bem, assim, a gente pode entrar nessa discussão, mas se há o choro de perdedor do Palmeiras, há o choro também pro lado do torcedor São Paulino. O Palmeiras teve o chance dele e não fez. Então, quer dizer, assim, são dois lances que não foram legais, que a gente pode dizer assim. E aí, só porque o errou para um, errou para o outro, compensou? Eu não acho que é por aí, entendeu? E é o que eu falei, o lance do São Paulo, para mim, é muito mais escandaloso. Porque a arbitragem ignora o lance do impedimento. O Rogério falou, cara, assim, agora é uma boa hora para os caras pegarem a imagem e traçar, porque as imagens estão lá, né? O árbitro de vídeo ele tem acesso a recuperar as imagens, traça as linhas agora e tira essa dúvida pra gente. Porque a CBF já admitiu o erro. Então traça também, não vai anular o do jogo. Isso não vai anular, né? Mas assim, aqui o que o Rogério falou assim, traça a linha pelo menos, né? Traça pra gente tirar essa dúvida, senão fica nessa, foi, não foi. Porque se de repente traça as linhas e o Caleri não estava impedido, assim, aí vamos discutir o lance da penalidade, aí ok, né? Ok, agora o que fica é esse impedimento, houve ou não houve? Traça agora, né? Já admitiu o erro, então traça só para, se houve o erro mesmo, de fato, erramos feio, não vai anular o jogo, né? Não vai mudar nada a vida de ninguém, não agora, né? Pode mudar para o futuro. É esse que é o ponto, né? Eu acho que a arbitragem no Brasil é um caso muito sério. É um caso muito sério e assim, eu não acho que o Palmeiras faz diferença. 4 milhões. Não acho que faz diferença pro Palmeiras 4 milhões. E vendo a coletiva do Abel Ferreira pós-jogo, ele estava bem calmo. Eu acho que ele está até feliz de ter saído da Copa do Brasil, tá? Pensando em calendário, eu acho que ele está até feliz. Porque eu achei que ele, na coletiva pós-jogo, ele ia estar irado, ele ia estar maluco. Não, ele estava bem calmo, né? E é o que eu tinha até falado aqui no podcast pós-jogo. Eu não tinha visto a coletiva dos dois treinadores, mas eu já suspeitava. Assim, eu falava assim, o Abel acho que vai estar bravo, mas internamente ele está até feliz. E ele estava bem calmo. Eu acho que ele de fato está feliz pelo... Óbvio que ele não gosta de perder, de ser eliminado. Ele quer disputar todas as competições, mas ele sempre fala de calendário. E essa possibilidade de abrir um leque de calendário para ele se planejar para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, ele tá feliz, cara, né? Ele tá, de certa forma, feliz. É uma dor, né? Mas
há males que vêm pro bem. Eu acho que ele falou isso na coletiva, né? Há males que vêm pro bem. Então, assim, não vai mudar nada pro Palmeiras ter sido eliminado da Copa do Brasil. Mas imagina se esse lance acontece num jogo entre o São Paulo e o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense, que tem todos os seus problemas, é uma equipe com muito menos orçamento, é uma equipe que gera muito menos receita do que o São Paulo pode gerar. Né? Não estou entrando em questão de dívida, tá? Imagino que a dívida do São Paulo seja infinitamente maior que a do Atlético Goianiense. Eu nem sei a dívida do Atlético. Mas a receita que o São Paulo pode gerar é infinitamente superior à do Atlético Goianiense. Tá? Então, assim, o São Paulo para se recuperar financeiramente vai demorar? Vai, mas a perspectiva é muito mais favorável do que um Atlético, né? Então, você imagina um time como o Atlético, o Goiás, por exemplo, foi eliminado já, mas imagina pegando o Goiás, pegando o Fortaleza, pegando o Ceará. São equipes que têm uma receita muito mais baixa, né? Perdão aqui o barulho aqui, galera. São equipes que têm uma receita mais baixa. Imagina você ser eliminado de uma Copa do Brasil com um erro desse da arbitragem, né? É isso que pega. O Palmeiras, óbvio que pro torcedor dói, e ser zoado pelo torcedor são paulino machuca também, mas pensando na sequência da temporada, em questão de grana, pô, isso aí não vai machucar o Palmeiras, né? 4 milhões. O que é 4 milhões pro Palmeiras com um time que está com as contas equilibradas, que tem uma receita absurda, que tem uma gestão excelente? Cara, isso não vai fazer diferença. Agora, para um Atlético Goianiense, para um Goiás, Bahia já saiu também, mas imagina se o Bahia pega o São Paulo, um Cruzeiro, equipes que estão na Série B. Pô, imagina o peso que isso ia ter. Então, esse é o ponto, assim. A gente tem que olhar para isso agora, caso a arbitragem, e tem que levar assim, que eu falei, assim, não acho que nada vai mudar, tá? Não acho que nada vai mudar, mas, cara, tem que olhar com um pouco mais de responsabilidade, né? Porque os caras estão definindo resultados de partidas, e não é só essa do Palmeiras, tá? Não é só essa. Não tô pegando essa porque eu tô falando desse jogo em específico. Mas os caras estão decidindo jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tem equipes que estão deixando de pontuar e que vão ser rebaixadas porque a arbitragem está prejudicando. É óbvio que não é só a arbitragem, tá? Não é só a arbitragem. A arbitragem prejudica, mas prejudica todo mundo. Mas você vê que um título pode ir para uma equipe e não para outra por um erro em um jogo ou outro. Uma equipe pode ser rebaixada ou não por um erro num jogo ou outro. 3 jogos que no final do campeonato podem fazer a diferença. 3 jogos, não, 3 pontos, né? Então é isso, gente. Eu acho que foi um erro que está chamando atenção, está ganhando repercussão. Eu acho que tem que ser falado e tem que ser debatido. E eu acho que não tem que entrar nesse âmbito de falar, mas marcou para o Palmeiras também. O Palmeiras, cara, o que está se falando não é a eliminação, a classificação. O que está se falando é um erro de arbitragem, que todo mundo está sujeito. E é uma coisa que eu acho que o Flávio Prado fala, né? Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan, ele fala, cara, assim, não é... Para algumas pessoas pode parecer que a arbitragem está roubando para um ou para outro. Não, os caras são tão incompetentes que eles não têm nem competência para roubar. Os caras não conseguem nem roubar. com todo respeito aos árbitros, mas eu concordo em partes com o Flávio Prado. Os caras são tão despreparados, eles têm um entendimento tão deturpado da regra, que eles mesmos se perdem. Eles mesmos se perdem. São 3 caras ali na cabine do VAR, né? E falaram da questão do ajustado e ninguém se lembrou de voltar pro lance do ajustado, né? Ninguém se lembrou. Não é que os caras ignoraram. Se tivesse ignorado, o áudio poderia ter saído ali, né? Alguém falando de fundo, vamos voltar ali um pouco mais, né? Mas não, os caras simplesmente ignoraram porque eles esqueceram, né? Eles não têm competência. Cara, não vou dizer que são incompetentes, mas, cara, eles não têm qualificação necessária para isso. Os caras precisam... E por isso que eu falo, o árbitro, ele tem que ser punido na mesma... Cara, assim, do mesmo... Da mesma magnitude que um atleta, um dirigente, um treinador, ele é punido quando ele critica a arbitragem. Ele tem que ser punido na mesma magnitude. Porque senão ele fica... a CBF afastou os caras. Mas vão ficar 2 jogos fora e vão voltar. Né? E você acha que 2 jogos fora os caras mudaram alguma coisa? Não mudou nada. Porque eles sabem que vão voltar. É a questão da impunidade de torcida que a gente fala.
Como não tem, como a impunidade impera, os caras vão lá, comete atentado de novo, invade campo de novo, né? No caso da Libertadores, alguns torcedores fazem ofensa racista de novo, né? Por quê? Porque é impunidade. Então a arbitragem também sofre da questão da impunidade. Porque se os caras fossem punidos de forma rigorosa, pô, o cara ia pensar, será que eu volto a ser árbitro? Porque para eu voltar a ser árbitro eu preciso estar preparado, porque senão eu vou tomar uma multa de 10 mil de novo, né? Vou tomar uma multa de 10, 20 mil, porque é isso que ele tinha que tomar. Uma equipe que perde 4 milhões por um erro de arbitragem, o cara tem que tomar uma multa, acho que 20 mil de multa é pouco, tá? Mas enfim, eu acho que tem que ser punido de forma exemplar, mas não são, né? Então, assim, eu acho que tem que debater, tem que discutir, e os veículos de imprensa responsáveis têm que chamar a atenção por fato, mas se vai acontecer alguma coisa, eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil, mas que foi uma bela de uma lambança admitida pela própria CBF, isso foi, e eu acho que anular o jogo, tem gente que fala, tem que anular. Cara, isso eu acho que não tem que entrar nesse mérito também. Né? Não é choro de perdedor, não é o choro do vencedor, não é pedir anulação de jogo. Cara, não, assim, é discutir a arbitragem, tá? Pega isso e discute a arbitragem. Só isso, pura e simplesmente o lance isolado. Não é ironizar falando que o cara é palmeirense, que o cara é São Paulino, não. Analisa o lance e analisa o erro. É isso, é só isso. E aí, para quê? Para que outras situações como essa não aconteçam no futuro. Né? Porque, lamentavelmente, a gente sabe que vai acontecer. Mas a gente espera que não. A gente espera que esse lance sirva de exemplo para que essa reunião que vai acontecer, né, do CNM com os árbitros, que mude alguma coisa. Deixe o jogo correr mais. Né? Dê mais liberdade para o árbitro. Não tendencie o árbitro, né? Possível pênalti. Ok. Você quer vir ver ou não? Não, não quero. Então tá bom, segue o jogo. O árbitro de campo vai assumir a bronca se ele errar. É assim, cara, aqui a gente achou que houve um possível pênalti. Você quer ver? Quero. O cara vai ver e mostra aqui, ó. Agora tá nas suas mãos. Tá ligado? Que os caras começam, viram como é que se fala? Vira um julgamento, né? Os caras viram o promotor. Os caras viram promotores. Tá aqui o erro, ó. Houve o contato, faltoso. O cara tentou ir para disputa de bola. Ele tomou o contato 2 vezes e caiu. Cara, assim, isso não é... Você tem que... O árbitro viu o lance em velocidade normal. O impacto na velocidade que deveria acontecer. Deixa ele olhar. Assim, olha aí, é aqui que a gente acha que houve o pênalti, mas esse é o critério. Né? Vai chamar para revisar possível pênalti. Você quer vir ver ou não? Não, não quero. Então tá bom, segue o jogo. Né? E aí, fizemos a nossa parte. Na hora que soltar o áudio, e aí depois do jogo falar, houve um pênalti claro, o árbitro marcou. O árbitro de vídeo vai falar, fizemos a nossa parte. A gente falou que houve um possível pênalti, o cara não quis ver. E aí tudo bem, segue o jogo, é a vida que segue. Aí o árbitro de campo responde por isso, porque é ele que tem que responder. Ele é o protagonista da arbitragem. O árbitro de vídeo é meramente um coadjuvante para corrigir erros claros e absolutos, né? Erros crassos. E não é isso que vem acontecendo, infelizmente, tá? Então é isso, gente. Eu vou finalizar por hoje, que agora já passamos de 1 hora, enfim. Só trazer esse ponto, porque a gente fica na torcida para que alguma coisa aconteça, mas, sincero, honestamente, já perdi a fé na arbitragem brasileira há muito tempo. Só torce pelo melhor e a gente espera que alguma coisa aconteça para que melhore minimamente o nível da arbitragem brasileira. É isso, gente. Por hoje eu me despeço. Ótima semana para todo mundo. Vamos acompanhar esse jogo do Palmeiras e amanhã a gente está de volta para repercutir esse jogo e a tabela. Gente, valeu demais, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!